Sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Insidecast Aico, o podcast oficial da Aico, e dessa vez com o time campeão, o time que movimenta essa grande engrenagem que é o time comercial. Bem-vindos e vamos lá. É isso aí. Essa engrenagem, né? Estou movimentando essa engrenagem aí. E esse ano, em especial, a gente consolidando o nome Aico Technology no mercado, né? Que foi uma mudança muito significativa na nossa jornada. E eu queria entender como é que está sendo a percepção de vocês nessa consolidação do primeiro ano. Um ano de Aico Technology, o posicionamento que a gente leva ao mercado enquanto empresa, ele se dá de uma forma muito diferente e a gente percebe isso na ponta, né? Então eu queria entender aí, Mota, Zambon e a turma aí, o que vocês têm sentido lá na ponta da linha lá, né? A gente tem o comercial tem essa peculiaridade, né? Ele tem acessibilidade lá na ponta do cliente, ele entende a percepção do cliente. E aí, Zaba, como é que está sendo, como é que foi essa virada, o que você tem escutado? Você em especial, que é um executivo que participa de um projeto extremamente estratégico para a gente, que é o projeto de expansão da Aico. A gente brinca, né, para fora do DDD 027, 028, e foram conquistas marcantes também no ano de 2025. Você fez parte e faz parte disso. O quanto essa mudança desse brand fez diferença na ponta aí para você, em especial para fora do Espírito Santo, para a gente conquistar esses novos mercados aí? Especial em São Paulo, o posicionamento com o nome Aico, ele agora remete mais tecnologia, inovação, mais moderno, né? O nome anterior, a gente ficava muito preso a um nicho específico de mercado. Então, você se apresentava com o nome anterior, você se limitava a um determinado assunto. Então, as pessoas tinham a barreira de abrir a mente para outro produto, por exemplo, com a parte de cyber, data center. Eles ficavam focados na parte de rede. Agora, com o nome Aico, a gente consegue ter atenção, chamar a atenção do cliente, ter a audição do cliente para a parte de outras tecnologias, principalmente na área de cyber, que a gente está expandindo muito em São Paulo, e a parte de data center. Produtos como continuidade de negócio, backup, DR. Então, esse nome apoiou muito a gente do comercial a apresentar os nossos serviços em São Paulo. Tem sido um grande diferencial da visão anterior. Bom, então, de um lado, Zambon, nesse projeto de expansão, com a percepção na ponta desses novos clientes, já com essa roupagem Aico Technology, com esse nome mais robusto, que dá uma visão mais moderna e que nos permite entrar, né, atuar com um portfólio muito mais amplo, porque o nome e o brand foi muito assertivo, né? Nosso marketing acertou muito no brand, nesse posicionamento. Agora, você, Mota, você faz um trabalho muito próximo, muito fino, com clientes que têm um relacionamento com a Aico de longa data, né? Então, assim, a Aico esse ano completou 22 anos, né? E tem clientes que talvez esteja hoje na sua gestão que, sei lá, participou de praticamente toda essa história, né? Então conhece muito a nossa trajetória. E você tem um sentimento na ponta, na relação, no dia a dia, com todos esses clientes, em todas as interações que você faz. Qual é a sua percepção nesse contexto junto a esses clientes? Bom, a mudança de nome ela veio junto com o ingresso de novos produtos, né? Novas verticais, principalmente da parte cyber. Então a parte technology, junto com a vertical de cyber, ela casou muito bem e fomentou para os clientes procurarem saber desses novos produtos e dessas novas soluções. E aqui estamos com dois dinossauros aqui da Aico, né? Então, assim, a Genô, quanto tempo de casa, Genô? Tenho 9 anos. 9 anos. E você, Jefferson? Tenho 11 anos. 11 anos de Aico e sempre na área comercial, né? Jefferson, a Genô. Sim. Então, assim, acho que para vocês em especial, né, que são os mais vintages da estrutura comercial, essa percepção para vocês é muito mais ainda aflorada, né? Vocês têm um feeling muito diferente. Tem gente no time que viveu mais Aico, né, Technology,
do que o nosso posicionamento anterior. Vocês têm mais história com o posicionamento anterior do que com a Icon Technology. Como é que foi essa virada aí para vocês? E como vocês percebem, né, Jefferson em especial, né, que está fazendo um trabalho aí de trazer novos CNPJs, novas contas, um trabalho que a gente, assim, toda empresa precisa muito crescer organicamente na sua base, e agora crescendo, se posicionando como Icon, muitas vezes tendo que contar toda essa historinha, né, desse rebranding. Como é que está sendo para você, Jefferson? O que teve de vantagens e dos pontos positivos? O quanto te facilitou esse rebrand da empresa? A história é muito bonita, né? Se a gente for parar para pensar, desde quando entrei, a empresa ela só teve em ascensão, só crescendo, crescendo, evoluindo. Com o rebrand da marca, né, ela deu um peso, né, incorporou, né, a parte de cyber, né, a parte de data center, ela assim, ficou mais nítido com o nome, né? Então, assim, isso, para mim, que eu estou na frente do cliente, que a gente sente que sempre manteve, né, a razão da Icon, que foi o DNA dela, de estar sempre colado com o cliente, tendo as necessidades ali, sempre apoiando ali nas necessidades do cliente ali, isso aí trouxe para a gente, né, do ponto de vista do cliente, aquele peso que a empresa, assim, ele sente que o negócio ela engrandeceu também por parte deles, né? Então, assim, a empresa ela está sempre em ascensão, né? E eu vi que o nome ajudou a incorporar mais ainda, né, o portfólio de serviços, né? Dá até um orgulho diferente, né? Você trabalhar na Icon, não é assim? E você, Agenor? A Agenor faz uma gestão de base muito forte, muito firme em clientes, principais clientes aí da Icon, e tem um papel aí também, além da gestão dos clientes, né, de clientes expressivos, mas no relacionamento com parceiros estratégicos para que a gente consiga sempre garantir uma excelente qualidade no serviço, né, lá na ponta. Então, o sentimento seu, Agenor, acredito que seja até um pouco mais ainda especial, porque você lida também com clientes, você lida com parceiros, você lida com órgãos públicos, você representa agora a Icon, né, frente a algumas entidades de classe. Então, os seus pontos de contato envolvem personas muito diferentes do ecossistema. Para você, como é que está sendo essa mudança? Eu acho que eu trago uma perspectiva diferente, né? Até as perguntas que me fazem são diferentes que fazem para os outros colegas. Porque geralmente eles acham o seguinte, que a mudança do nosso core business veio só do nome. E depois, mudou o nome, então mudou o core business. Foi o contrário. Nosso core business estava em mudança, né? Então nós mudamos o nome para a Icon, a necessidade de ampliação fora do mercado local, né? Então, geralmente se perguntam, se mudaram o portfólio, se ampliaram. E geralmente é interessante que eu trago clientes que já estão na minha carteira há algum tempo, né? Para reapresentar, né? Apresentar nova empresa, entre aspas, né? E ele fala, pô, não sabia que vocês faziam isso, né? O legal é ver a surpresa, né, dos clientes ao chegar aqui, se demonstrar novos serviços, e eles sabiam, assim, não sabia que vocês faziam isso, né? Então, assim, em suma, no mercado existe hoje um questionamento aí em relação a esse paradigma que foi quebrado. Assim, mudou o nome, coincidentemente nós mudamos o nosso core business para as novas tecnologias, e eu acho que a gente tem, no nosso segmento, tem que trabalhar assim, a única certeza que a gente tem é a mudança, né? Então, a gente trabalhar essa mudança também na cabeça da gente, né? Quebra os paradigmas que a gente tem de mercado, a gente vê com novas tecnologias, são outros paradigmas, outros campos que vem a gente, outros contatos que a gente tem que fazer dentro da empresa, procurar outros setores dentro das empresas também para a gente engendrar lá dentro, está falando. E quando se fala de governo, isso fica com maior ênfase, né? Que são setores diferentes que eu tenho que buscar agora, né? E quando eu mudo de nome, eu rompo com outro nome que vinculava outra tecnologia, isso é muito salutar para a empresa. Acho que higieniza, reflete muito nas nossas cabeças, o que você falou assim, dá um entusiasmo mais de falar trabalhando na área. Bom, uma área que foi muito bem consolidada, já tinha um movimento, mas foi muito bem consolidada, em especial no ano de 2025, foi a área da arquitetura dos projetos da Icon, né?
Então, dentro da estrutura comercial, a gente tem as personalidades aí que são os arquitetos de solução, né? Representado aqui pelo Anderson Rodrigues, pelo Maguinho, né? Nosso jovem arquiteto, e que tem um papel fundamental, ainda mais no contexto desse aumento desse portfólio da AICO, né? Então, a AICO, com esse nome mais robusto, também veio soluções mais robustas, contas mais complexas, oportunidades mais complexas, deals maiores, né? Então, a gente participa de deals, entendo que proporcional agora ao nosso tamanho, né? Então, a gente tem a oportunidade de participar de vendas muito mais complexas, e a gente entende que o trabalho de arquitetura é um trabalho primordial para entender as necessidades do cliente na ponta, né? Entender o processo comercial para também desenhar uma solução que seja vendável, digamos assim, que a gente consiga fazer negócio baseado naquela solução e que seja execuível do ponto de vista da entrega. Então, o arquiteto, ele está no meio do caminho, ele está entre o cliente, entre o comercial, entre as lideranças técnicas, a área de projetos. Então, é um papel fundamental para fazer com que o projeto, assim, pare de pé. Então, eu chamo esse ponto de atenção, que assim, a AICO, ela não trouxe só um nome forte, ela trouxe a necessidade de uma estrutura mais robusta e ela trouxe um zelo, um cuidado por documentações e pela entrega, e o papel da arquitetura, ele tem ele precisa fundamentar muito bem essa venda, né? Então, assim, a gente mudou o nome, como o Jefferson comentou, mas nós não mudamos o nosso DNA. Então, nós somos uma empresa que nós prezamos pelo relacionamento e com lucro, e que seja com lucro, né? Ou com prejuízo, a gente garante a entrega, porque o nosso nome, ele tem muito valor para nós, né? Ainda mais agora com esse cuidado como AICO. Como é que é para vocês, assim, esse trabalho da arquitetura, né? O que representa para vocês esse trabalho da arquitetura, o Anderson, ainda mais num contexto tão complexo que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente tem crescido muito com algumas soluções de data center, backup, cyber, serviço, MSS, a relação com novos fabricantes, a composição desses vários produtos faz uma composição de um Lego, onde cada solução é uma solução única, e assim nós somos como AICO, né? Então, se torna cada vez mais desafiador você montar uma solução que seja equilibrada, apesar de que nós temos todas as ferramentas, todas as pecinhas dentro da caixa ali para montar essa solução da melhor forma, e a arquitetura tem esse papel. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, o Anderson. Depois você, o Magno, assim, que veio também de um segmento que você consumia, né, empresas de serviço como a AICO, e agora você está tendo essa visão diferenciada. Essa é a tradução, uma das melhores traduções que eu já escutei sobre a área de arquitetura, e de fato esse é o nosso grande trabalho, é ter a sensibilidade, porque cada negócio ele tem as suas peculiaridades. A AICO ela se posiciona cada dia que passa como uma empresa muito forte no mercado de cibersegurança, no mercado de continuidade de negócios. Então, o time de arquitetura ele tem esse viés de justamente olhar para cada negócio, entender as peculiaridades que esse negócio tem e traduzir isso de forma que realmente se encaixe a necessidade do cliente. Porque também não adianta eu trazer um projeto de um submarino atômico, sendo que aquilo dali não faz sentido para o cliente. É a melhor solução de valor agregado que pode existir no planeta, mas muitas vezes aquilo não vai caber naquele momento de evolução do cliente. Então, justamente a gente tem essa sensibilidade, essa tratativa de estar muito próximo do cliente, entendendo as necessidades reais que eles possuem, justamente para que a gente possa fazer esse trabalho que ele é bem minimalista ali na ponta, né? Realmente você sentar com o cliente, desenhar,
a gente tem uma facilitação muito grande dentro da Aico, que é justamente o fato de a gente ter abertura, você como nosso gestor dá abertura para que a gente navegue em todas as áreas, todas as outras áreas que são responsáveis pela operação da empresa, que hoje estão com o Guilherme, nos dão a liberdade para que a gente também possa consumir desses recursos altamente especializados para poder ajustar mais ainda a necessidade que o cliente tem lá na ponta. A nossa diretoria comercial, na figura do Fábio, o Giuseppe, todos eles também nos provêm essa liberdade para que a gente realmente consiga consumir de todo esse ecossistema para entregar cada vez mais um trabalho consistente lá na ponta. E diante de tudo isso, a gente teve, né, a vinda do Magno, que está vindo aí para poder também nos apoiar em todos esses projetos, a crescente da empresa e etc. Tem bastante coisa acontecendo e o Magno, sem sombra de dúvidas, vem para somar aí conosco também. Legal. Magno, você até então tinha um posicionamento que você estava à frente de uma empresa, né, e consumindo serviços de prestadores diversos, assim como a Aico, outros, enfim. E você sai dessa cadeira de gestão, né, de tecnologia, né, e passa agora a viver não só um ambiente, né? Então você até então olhava para um ambiente e você geria em prol do melhor, né, do mais seguro, do mais moderno, do mais tecnológico para aquele ambiente mais conhecido. E agora você muda de cadeira, né? E pega essa experiência para ter um olhar mais plural, né? Então cada cliente ele tem uma realidade diferente e aí você tem que entender essa diversidade e conseguir aplicar o desenho de uma solução num portfólio também extenso a ambientes diferentes e complexos. Como é que está sendo essa experiência nessa transição pela Aico? É muito legal que, na verdade, a gente saiu de um papel de comprador, que era o meu caso, né, de adquirir soluções, e hoje a gente está no papel de pré-venda, de oferecer soluções, né? Então, no âmbito ali, tanto de todas as vertentes hoje que a Icon tem, estou falando de cyber, data center e suporte especializado, oferecer isso para o cliente da melhor forma para ele, o que cabe a ele, o que ele precisa, é gratificante para a gente aqui na parte da Icon. É uma frase que a gente sempre escuta, né? O cliente precisar de um Fusca, a gente oferecer uma Ferrari. Não existe isso. A Icon te oferece o que realmente o cliente precisa. E isso que é o que me deixa assim, feliz em trabalhar aqui na Icon hoje, é que a gente não tenta, aquela frase, passar a perna, né? A gente sempre tenta ali oferecer o que realmente o cliente está necessitando naquele momento. Bom, Anderson, bodybuilder, você teve essa cadeira de arquitetura, não é a cadeira nova para você. Então, você desempenha muito bem esse papel hoje na Aico, mas desempenhou esse papel em outras grandes empresas de referência também nacional, em soluções até muito especialistas, né? Assim, que executam, se propõem a entregar uma determinada solução. E, de repente, a Aico, nesse projeto de expansão, ela concorrendo com esses grandes players, né, e fazendo frente, virando os projetos, e a gente olhando para trás, entendendo as entregas, entendendo hoje como a sustentação desses clientes estão sendo realizados, né, com nível de satisfação, com NPS alto. Queria que você comentasse um pouco. A gente está fazendo bonito, entende? A gente faz frente às nossas entregas, a nosso posicionamento comercial. Como é que você percebe a Aico, né, frente aos players que são referência no cenário nacional de tecnologia? Boa, não, perfeito. Eu vejo a Aico hoje como um player que é capaz hoje de gerar entregas muito satisfatórias para todos os mercados e para todos os níveis de clientes, seja o de pequeno porte, o médio porte, o cliente grande, o cliente enterprise. Eu vejo que é óbvio, é preciso muita maturidade, né? Preciso ter muito especialização em tudo aquilo que você faz. Por onde eu tenho passado, o feedback de todos os clientes é sempre bastante positivo. E isso desde o âmbito das tratativas iniciais do projeto, quando a gente começa nas nossas apresentações,
na prospecção, no desenvolvimento do projeto, na tratativa do time comercial, a gestão atuando fortíssimo ali para também nos apoiar, todas as áreas envolvidas, e esse trabalho que é feito a diversas mãos, né, ele tende a ser um trabalho muito mais efetivo. Experiências que eu tive no passado, eu rodei muito independente, em grandes projetos, em projetos milionários, né? E isso trouxe uma série de dificuldades, porque no final das contas, você não consegue ser especialista em tudo, né? Por mais que você tenha conhecimento, por mais que existam pessoas dentro da empresa que consigam contribuir bastante, você acaba tendo ali algum gap nessa linha de conhecimento. E eu vejo que a Aiko consegue traduzir isso de uma forma muito tranquila, porque as áreas são muito integradas, né? Nós temos um time comercial que também entende tecnicamente, e isso facilita muito a tradução de tudo que a gente apresenta como projeto. E o desafio que a gente tem hoje, principalmente em São Paulo, porque a gente lida hoje com um mercado que, dentro do âmbito de tecnologia, é bastante consolidado. Você tem empresas gigantescas lá, atendendo clientes gigantescos, e nós tivemos a capacidade, a maturidade, o produto, o serviço, o valor para entregar lá na ponta, e nós estamos conseguindo atender tão bem essas empresas que hoje, o que era muito pequeno, que começou com um serviço muito simplista, mas que me parecia às vezes até um teste, falando, deixa eu testar para ver se a Aiko realmente vai conseguir entregar o que eles estão realmente colocando aí no dia a dia, o que as outras empresas estão falando. E a gente demonstrou toda a nossa capacidade, a nossa maturidade. E quando a gente entregou isso tudo lá na ponta, isso brilhou os olhos ali de uma série de empresas. E esses projetos que começaram muito pequenos, agora são projetos gigantescos, e a gente tem diversos casos de uso. Então, sem sombra de dúvida, a Aiko hoje entrega com muita maturidade em todas as frentes, desde a área comercial, a área técnica, o corpo executivo. Então, não tenho dúvida de que o ano de 26 e todos os anos aí que virão ainda serão anos de bastante crescimento. Abraãozinho agora, né? Pra fechar esse ciclo. O Léo tem um papel importante aqui, bro. Você toma conta pra galera aí que Parabéns. Agora com Abraão e Zambon compondo aqui a mesa. Abraão tá fazendo exatamente um ano, né, Abraão? Você tá na estrutura comercial. Um ano. E assim como o Zambon, Abraão, numa trajetória mais recente, sai da área técnica, né, numa história técnica dentro da estrutura da Aiko, e passa a compor o time comercial. Queria que você contasse, Abraão, um pouco brevemente da sua trajetória aqui na Aiko, né? E falasse um pouco da sua percepção quanto a essa experiência de estar no comercial. Como é que está sendo para você essa transição? Primeiro, só um pouquinho da minha história aqui, né? Realmente eu vim da área técnica, fiquei ali algum tempo. Eu fui me tornando especialista em uma vertical específica, que depois, com o passar do tempo, conversa ali com o Irajá, meio que ele descobriu que ele precisava de alguém dessa área, e eu estava meio que especializando nessa área específica. Ele falou, cara, vamos fazer um trabalho em conjunto aqui, eu estou precisando de alguém assim no comercial, você entende bem dessa área, eu tenho bastante cliente dessa base. Então a gente fez esse link há mais ou menos um ano atrás, estou completando um ano, e está dando muito certo. E referente à percepção dos clientes, eu percebi que muitos dos clientes ainda não tinham entendido que teve essa mudança de marca, essa mudança de produtos e tal. A gente já tinha os produtos, mas por conta do nome, o pessoal sempre relacionava a uma vertical específica. Então a gente fez um trabalho junto com esses clientes. Logo que eu entrei, a gente fez de ir lá fazer a apresentação, mostrar todos os produtos, as outras verticais de cibersegurança, o data center, e a gente teve um retorno muito bom, que vários desses clientes, muitos têm, antes tinha uma vertical específica, agora já tem outra, já tem cliente que tem um suporte especializado,
data center, e muitos ficam até surpreendidos, falam, nossa, eu não sabia que vocês mexiam com isso, e depois é gratificante falar, cara, eu sei se eu vou ter algum problema, eu vou te ligar e você vai resolver. Legal. Zambon, você tem uma história também similar, né? Sentou na cadeira do cliente, então contratava serviço, passou a compor um time técnico na prestação do serviço de tecnologia, migrou para a área de arquitetura, migrou para a área comercial, participa do projeto aí de expansão. Se você, hoje, né, se sua trajetória fosse inversa, se você tivesse que fazer um atendimento técnico, sentasse lá na cadeira de quem está atendendo tecnicamente o cliente, quais são, hoje entendendo um pouco melhor desse contexto comercial e partindo do pressuposto que, como diria nosso professor Marochka, né, ou você está vendendo ou você está ajudando a vender, né? Exatamente. Como que você entende que seria o Zambon no atendimento técnico hoje? Eu teria uma visão muito mais do todo, que às vezes a gente na área técnica tem uma visão de que no comercial, eu até brinco que eu sou o garoto problema, eu só trago o problema para galera, todo mundo resolver, né? Mas a gente quer trazer uma situação do cliente para a gente internalizar e ajudar o cara a entregar uma solução correta. Como o Anderson já comentou, a gente não quer nem mais nem menos, a gente quer a solução correta. E aí quando a gente quer entregar uma solução, que é uma venda, a venda não começa só com o Zambon. A venda é quando o cara escuta o nome Aico, é quem fala o nome Aico na rua, na recepção, o Adriano, que recebe todo mundo lá sorridente, o rapaz do call center que vai receber uma ligação, o cara estressado, o cara nervoso, o cara vai estar ali para acalmar, para tentar acalmar os ânimos dele, entregar, falar que realmente tem problema e tentar resolver a solução do cliente. Então, a venda não é só o Zambon lá no comercial, a venda é o todo. É o cara que vai receber a ligação, é alguém que responde um WhatsApp do cliente, responde um Teams do cliente, é quem atende a ligação. Então, o Zambon, hoje, voltando para a área técnica, tem essa visão de que não adianta só o comercial me trazer o cliente, eu também tenho que encantar o cliente do lado técnico. Então, e é um papel que a Aico investe muito, e ela preza muito por isso. Então, desde os primórdios, né, aqui da empresa, sempre foi a proximidade, o relacionamento com o cliente. Então, tem cliente que me liga de madrugada. Poxa, cara, deu problema aqui, me ajuda, quem eu procuro, e a gente passa o telefone e todo mundo atende, vamos resolver o problema do cliente. Né? Então, assim, o sentimento seria muito mais próximo e muito mais do todo, não só do papel único ali do setor. Então, você estava falando, Zambon, que todo ponto de contato que a empresa tem com o cliente, ele contribui um pedacinho, né, para facilitar uma venda. Isso é muito legal que você falou. O momento que o cliente nos liga, entra na recepção, lê um e-mail que a gente responde, tem um determinado retorno, um determinado feedback, paga um boleto, né, pede um novo boleto. Então, todos esses pontos de contato, eles são oportunidades, né, para a gente estreitar o relacionamento com o cliente e facilitar venda, ou seja, a gente blindar esse cliente. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de estar se relacionando com o cliente, a gente tem que valorizar muito. E essa percepção mais ampla, mais extensa, a gente tem de uma forma muito mais aflorada quando a gente comercialmente olha o cliente de uma forma mais 360 graus. Né? Vou puxar esse tema do relacionamento com o cliente, que esse é um DNA também da Aico desde a sua fundação, desde a pedra fundamental lá, né, que Giuseppe lá iniciou a Aico, tá? Que é o relacionamento. E ao longo dessa trajetória, desde a fundação, assim, a gente sempre valorizou muito o fato de estar junto com o cliente, né? Não só nesses pontos de contato tradicionais, né, em incidentes, em novas soluções, em melhorias,
mas criar um ambiente agradável, colaborativo, familiar, de relacionamento, que a gente possa estar junto desses clientes, aproximar pessoas, famílias, que é o grande DNA, o grande jeito de ser da Aico, traz essa questão de relacionamento muito forte. E aí eu trago alguns eventos marcantes, né? O Carnaval de Vitória foi um bom exemplo, né? Participamos aí do Open de tênis e beach tênis, né? Com a Aico, né? Então a Aico presente lá no Carnaval, no esporte, alguns workshops trazendo experiências para o cliente, né? Com drinks, vinhos, enfim, para que o cliente tenha uma experiência agradável, né? E a gente, nesse momento, muitas vezes nem fala de negócio, né? A gente fala, né, de assuntos aleatórios ali. Como é que vocês, assim, percebem, enxergam isso? Qual é o valor, né, desses momentos para o comercial? E como que é o after, né? Como é que é o dia seguinte junto a esses clientes? Como é que essa relação fica, Zambon? Esses eventos são muito importantes justamente pelo que você citou, o relacionamento. Porque a pandemia trouxe uma questão de todo mundo trabalhar remoto. Muitas pessoas hoje evitam reuniões presenciais, tem aquela dificuldade de locomoção de um lado para o outro. A gente também, atender um cliente em Cariacica, depois outro na Serra, outro em Vila Velha, e aí a gente às vezes acaba fazendo muitas reuniões remotas. Então esses eventos são muito importantes para a gente ter o contato ali, de encontrar o cliente, dar aquela relaxada, conversar com o cara mais à vontade, saber como está a família, como que está indo o lado pessoal, ter um relacionamento assim, não só um negócio, como você citou. Muitos desses eventos, alguns clientes que vão, nunca tiveram oportunidade de ter uma experiência, né? Em um evento como o Carnaval de Vitória. Óbvio, a gente não consegue levar todo mundo, mas alguns poucos que a gente consegue levar, veem assim, cara, nunca imaginei que era dessa forma. Teve cliente que foi ano retrasado, esse ano ele já comprou o camarote com a empresa, e ele falou, não, eu vou trazer minha turma para cá. O evento do churrasco que a gente fez, né? O Experience, né? A edição do Experience como um todo, né? Assim. Isso, do churrasco. Cara, eu não fazia ideia que a história do churrasco era essa. Poxa, a dos drinks. O Rodrigo também, falando sempre do Negroni, que é uma bebida que a gente costuma tomar aqui, às vezes, na empresa, né? Com o Giuseppe, né? Como é que é o... Negroni O'Clock. Negroni O'Clock, que a gente tem. Então, isso é muito importante. E justamente por isso, trazer contato com o cara não só no negócio, mas uma frase que o Guilherme também fala às vezes, né? Eu quero ter um relacionamento com o cara, não o cara só me pedir ajuda quando tiver com problema, mas também, poxa, me pedir uma indicação do pedreiro, saber onde que eu vou levar meu carro no mecânico. É essa proximidade que a Aico tem empresa para pedir ajuda, não só no negócio, mas também tá ali no dia a dia com os clientes. Legal. E aí, Abraão? É basicamente isso aí que o Zambon falou, que esse relacionamento, ele perpassa esse ambiente de Aico e serviço, né? Porque às vezes eu tô indo num supermercado e encontro meu cliente lá. Eu tô indo em algum outro ponto, eu vou num material de construção, ele é meu cliente também. Então, se eu não tiver um bom relacionamento com ele, às vezes eu não consumo o produto dele e não consumo o meu. E como o Zambon falou, às vezes a pessoa ela não tem esse outro prestador de serviço que faz isso para ele. Ele fala, cara, se eu for em tal lugar, se eu ligar para você X hora, você me atende. Eu vou estar em tal lugar, que nem você falou, dos esportes. Eu fui agora num evento onde tinha um cliente nosso que estava competindo. Aí ele falou, cara, muito bacana que você veio. Aqui, eu não fui lá vender nada, eu fui lá prestigiar o evento que ele estava tendo. Ele foi numa competição e eu fui lá. Então, foi o único prestador de serviço que estava lá. Então, a gente gera essa conexão mesmo com os clientes e, tipo assim, a gente quer exatamente isso. Para quando o cara precisar de alguma coisa além de Aico, onde é que eu vou levar o meu carro? Ele pode me procurar, porque a gente está, além de ser, ele é nosso cliente, ele está virando nosso amigo. Serviço à parte e amizade. Então é isso que a gente busca. Eu acho isso muito bacana. Legal. Ainda sobre eventos, né, com o objetivo de posicionar a marca Aico frente ao mercado nacional, internacional, a gente escolhe ali a dedo alguns ambientes, alguns eventos, algumas situações para que a Aico possa estar presente. Eu acho que um
um evento muito marcante, que a gente deu um passo bem grande esse ano, em especial, foi o MyDSEC, né? O evento que ocorreu há 2 meses passados, né? E o Anderson, os Andersons, né? Motinha e o Bodybuilder tiveram a oportunidade de representar a AICO e encontrar, né, clientes, parceiros, ter acesso ao mercado em geral de cibersegurança, né, com outros players e tal. Eu queria entender um pouco da percepção sua, Mota, em relação a essa experiência de representar a AICO no MyDSEC. Faz muito sentido, porque é um público especialista, né? Um público fechado em cibersegurança. Lá a gente consegue conhecer os fabricantes que a gente vende e os distribuidores que fazem a intermediação. Então, essa sinergia, essa aproximação é muito valiosa. Ver as tecnologias novas que eles estão lançando também vale muito. E, fundamentalmente, os clientes irem lá visitar o nosso stand. Muitos clientes daqui, de São Paulo, de outros estados, prestigiando aquele momento nosso lá de stand e de apresentação do EdMonitor, né? Legal. Nós, no MyDSEC, nós fomos com um propósito também muito forte do lançamento do EdMonitor, que é um produto que está assim, revolucionando a relação com o mercado como um todo, né? Então a AICO tem se posicionado de uma forma muito expressiva com o EdMonitor. E aí, Anderson, EdMonitor, como é que foi embalar esse produto, né? Porque a gente já tinha, de certa forma, a entrega, mas não estava tão embaladinho na condição como nós temos hoje, e posicionar o EdMonitor lá no MyDSEC. Como é que foi essa experiência? O que isso trouxe no dia a dia, né? Nessa arquitetura junto aos clientes? Como é que é falar sobre esse tema pós-MyDSEC na nossa base de clientes, nos new names aí que a gente está conduzindo? O que o EdMonitor trouxe, né? E o quanto o MyDSEC foi expressivo para potencializar essa estratégia de produto aí novo no mercado? MyDSEC é o maior evento de cibersegurança da América Latina. Então, por si só, ele já tem um peso muito expressivo quando a gente fala aonde a gente quer chegar, por que a gente está no MyDSEC, quais são os nossos objetivos. E o lançamento do EdMonitor dentro do MyDSEC, ele, sem sombra de dúvida, é um marco muito importante. Visibilidade para a AICO, demonstrar para os clientes que nós estamos evoluindo, nós estamos participando dos grandes eventos de cibersegurança, e nós estamos ali realmente para nos posicionarmos como uma empresa forte nesse segmento. E eu posso até destacar também algumas coisas, algumas peculiaridades que poucas vezes eu vivi em eventos. O nosso stand, ele ficou lotado durante todos os dias do evento, com novos clientes, novos prospects, mas principalmente os nossos amigos, que são os nossos atuais clientes. Ficaram lá conosco durante muito tempo para trocar ideias, para poder ter um conhecimento mais aprofundado do EdMonitor, que era o produto ali que a gente estava lançando naquele momento. Um produto que traz uma visibilidade bastante considerável com relação à superfície de ataque externa, uma plataforma onde eu consigo concentrar todas essas informações e entregar tudo isso com muita inteligência, porque o Michael, que é o nosso super especialista em inteligência artificial, está por trás de tudo aquilo. Os nossos executivos estavam lá participando junto conosco, toda a nossa diretoria, time comercial em peso, os nossos clientes. Então, sem sombra de dúvida, foi um evento muito marcante, né? E logo depois de tudo isso, né? Primeiro a gente tem aquele boom. O que aconteceu, né? O que aconteceu aqui no MyDSEC? O que foi o MyDSEC para a AICO? No sentido de trazer novos negócios, de ampliar o horizonte, a visão da empresa. O time de marketing fez um trabalho muito significativo nesse sentido de realmente levar a expressão do que era o significado da AICO estar dentro do MyDSEC.
26 já está carimbado, estaremos lá novamente. E estaremos lá ainda maiores do que tivemos esse ano e com muito mais novidades, né? E a evolução de tudo isso é o que está acontecendo agora. É entregar esse produto realmente como os clientes viram funcionando lá na ponta. E isso tem se replicado de uma forma grandiosa. Onde a gente chega, o pessoal está falando do Edmundo, falando desse barulho que a gente fez de fato ali dentro do MindSec, e a gente ainda vai colher ainda muitos frutos ainda relacionados a não só o MindSec, mas em todos os eventos que a gente participar. Legal. Mais um produto no portfólio, né, Motinha? É isso aí. Mais um tema. Um produto muito robusto e um produto necessário para as empresas que hoje, por exemplo, não tem um SOC, não conseguem evoluir para um SOC, já dá uma camada de proteção muito grande para eles, visibilidade. Mais um produto. Podemos aumentar a meta? Não, tá bom. Bom, bate-bola rápido. Defina o ano em uma palavra. Evolução. Continuidade. Inovação, superação, ascensão. Relacionamento. Parceria. Bom, pessoal, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando até aqui. Quero fazer um convite para vocês. No dia 11 de dezembro, estaremos no Clube Ítalo Brasileiro com nossa segunda edição do AICO Insights, tá? Inscrições lá na landing page. Aproveita, faça sua inscrição, nome de peso. Vai ser um evento muito top. Até lá!